Se você não consegue confiar em figuras de autoridade ou conhece alguém assim, esse vídeo é exatamente para você. Sabe aquela pessoa que tem dificuldade de acreditar que um líder, seja religioso, seja um líder político, ele pode ser uma pessoa do bem, ou que o chefe dessa pessoa na empresa tem as melhores das intenções para com ela, ou até mesmo, né, que alguém na sua família mais velho, né, um avô, um tio mais velho, um pai, uma mãe, que essa pessoa realmente tem boas intenções. Esse tipo de pessoa, né, que eu estou trazendo aqui, esse tipo de padrão de comportamento, né, ele é o quê? Ele é exatamente uma rebeldia, uma certa resistência, né, a qualquer pessoa, né, que se apresente como uma figura de autoridade. Então é basicamente, né, aquela situação onde a pessoa ela chega em um lugar e quando ela percebe ali quem é a liderança, ela já começa a enxergar pontos negativos, ela já começa a perceber, olha, essa pessoa tem segundas intenções quando ela fala, eu tô sentindo aqui um ar, sabe, estranho, tem algo nela que eu não sei, eu ainda não percebi o que é, mas tem algo de errado nela. Só que isso não é algo que acontece em uma situação ou outra, isso é algo que acontece em todos os lugares que essa pessoa passa. Por mais, né, que a outra pessoa ali esteja demonstrando o melhor dela, por mais que as outras pessoas olhem e falem, nossa, sério, mas meu, eu nunca senti nada de estranho com essa pessoa, nunca vi ela fazendo, né, tipo assim, algo assim de grave, prejudicando alguém, né, e essa pessoa fala, não, tem algo de errado nela. Essa pessoa ela acaba tendo dificuldade, né, de perceber que esse padrão de enxergar, né, algo de negativo na figura de autoridade é na verdade uma projeção dela. Não estou dizendo aqui, é claro, que essa pessoa que está nesse papel de autoridade, que ela seja perfeita, que ela não cometa falhas, que ela não cometa erros. É claro que todos nós, como seres humanos, temos, né, nossas falhas, cometemos erros. Mas a grande questão é, quando, né, a gente tem esse impulso de enxergar toda a figura de autoridade como alguém duvidoso, como alguém que a gente não deveria, né, estar ali perto daquela pessoa, dando uma oportunidade para ela, a gente precisa refletir se na verdade isso não é o nosso medo, o medo, né, de estar diante de uma situação onde tem alguém que tem mais poder do que nós, porque isso é algo natural na sociedade. Se você, por exemplo, tem um emprego, você vai ter ali alguém, né, que é o seu gestor. Se você tem uma empresa, você vai ter, por exemplo, né, vários órgãos de regulamentação, né? Vamos dar um exemplo aqui, quem tem um restaurante. Tem a vigilância sanitária, tem a prefeitura, tem vários outros, né, tipos de órgãos de regulamentação, né, que vão ter que dar certos alvarás, certas liberações. Pessoas, por exemplo, né, da área de viagens, vai ter uma série de órgãos, né, que regulam isso. Então, por mais que você tenha uma empresa, você vai ter alguém sempre que tem uma autoridade maior, né? Quando a gente, por exemplo, está em um lugar, né, público, vem, por exemplo, os agentes de segurança pública, né, que nós chamamos de policiais, né? Essas pessoas, nessa função que elas executam, elas têm, né, um grau de autoridade sobre os demais civis que estão ali, as outras pessoas. Então é natural que nós vivemos em uma sociedade onde a estrutura dela, ela precisa dessa organização para ela funcionar. Se tem falhas ou não, aí é uma outra conversa que não é o objetivo do vídeo. Mas a pessoa que não percebe que ela projeta o medo dela como uma desconfiança nessas figuras de autoridade e acha que sempre o que está acontecendo tem a ver com essa figura de autoridade, que é uma pessoa comum, que está ali executando uma função específica, em um momento específico, em um local específico, em um ambiente específico. Então, esse tipo de olhar, de perceber que, poxa, não é que essa pessoa ela é perfeita, mas assim, neste ambiente ela exerce esse papel de autoridade. Então, neste ambiente eu preciso aprender a respeitá-la, ou é claro, se está fugindo totalmente dos meus valores, o que essa pessoa está oferecendo, eu vou me recolher, eu vou sair, mas não quer dizer, né, que essa pessoa tem algo de errado, só quer dizer que os meus valores não batem com os valores e com as atitudes dela, não quer dizer que tem algo de errado com ela. Ou, né, eu não estarei aqui, só que eu vou para outro lugar que existe uma outra hierarquia onde tem figuras de autoridade e lá eu consigo me adaptar, lá eu consigo perceber, né, que nossa, bacana, que é um lugar legal. Nossa, então, peraí, se eu nunca estou, né, conseguindo, né, me adaptar em um lugar onde tem figuras de autoridade, então quer dizer que eu tenho esse traço na minha personalidade? Olha, é possível que sim, ou é possível que você tenha, claro, um traço de liderança. Apesar de que, né, pessoas que têm um traço de liderança, sim, elas conseguem, né, receber direcionamento.
Não quer dizer que elas se sintam submissas, não quer dizer que elas se sintam em riscos. Elas só conseguem reconhecer que se alguém sabe algo a mais do que elas vão dar a essa pessoa a oportunidade de ocupar uma hierarquia, por exemplo, de mentor, de alguém que vai me guiar, de um professor, alguém que vai me ensinar e assim, né, por diante. Então veja, esse olhar, né, de que sempre a pessoa que está num lugar de poder, que ela é uma pessoa que a gente tem que estar sempre de cabelo ali em pé, desconfiando dela, é realmente, na maioria dos casos, uma projeção que a pessoa nem percebe do medo que ela tem de estar, né, sob o poder de alguém, de que alguém tenha um poder sobre ela, muito provavelmente porque ela já esteve talvez em situações onde a experiência dela com pessoas, né, que estavam numa função de figuras de autoridade não foi uma experiência agradável, ela talvez não se sentiu segura, protegida, respeitada, não se sentiu, né, reconhecida, enxergada, vista, então aí fica uma marca que essa pessoa ela tem dificuldade de soltar essa memória e de entender que essa memória ela é real, mas só que ela não vai, né, ajudar ela no momento presente se ela não soltar isso como um acontecimento que foi, e agora eu preciso dar novas oportunidades para outras pessoas que ocupam figuras de autoridade. Não é que porque uma pessoa ocupando uma figura de autoridade, ou duas, três, não importa, né, falharam comigo, né, erraram comigo, até que eu estou colocando aqui falhar e errar entre aspas, porque é tudo uma questão de interpretação também da própria pessoa, que eu não vou, né, dar a oportunidade para outras pessoas, que eu não vou, né, permitir, né, pelo menos observar, sempre me perguntando, isso que eu estou vendo, realmente eu tenho provas para isso? Realmente, sabe? Tipo assim, eu tenho um histórico, eu posso consultar pessoas, o que, que as pessoas pensam, né? O que, que elas já viveram em relação a essa pessoa. Porque com esse tipo de questionamento, a gente abre um espaço, né? Pra a gente realmente poder ver se o que está acontecendo ali naquela situação realmente é uma incongruência, porque esse tipo de personalidade, né? Essa pessoa que nós estamos falando aqui, ela tem um talento. Quando ela equilibra, né? Esse tipo de relação com a figura de autoridade, ela se torna uma pessoa muito habilidosa em captar incongruências, que seria a pessoa falar uma coisa e fazer outra. E lembrando que todos nós somos seres humanos, né? Então, assim, todos nós estamos aqui aprendendo. E claro que em alguns momentos, né, existe uma possibilidade, né, da gente agir com incongruências, muitas vezes de forma até inconsciente, a gente não está percebendo. Não deixa de ser nossa responsabilidade, é claro, mas é muito importante que a gente ressalte isso aqui, porque todos nós, né, em algum momento já cometemos isso e estamos, né, aqui propícios a cometer também. Então também é importante ter essa empatia de perceber que o outro que está ali numa posição de autoridade também é um ser humano, também tem as questões dele e, claro, a gente não vai permitir que isso prejudique a nossa vida, mas ter essa empatia para perceber que estamos todos vivendo uma vida, compartilhando uma vida, e se a gente consegue ter essa empatia, a gente vai conseguindo também, sabe, até se relacionar com mais qualidade com essas outras pessoas. E essa relação, então, que esse perfil de personalidade ele tem com essas figuras de autoridade, ele pode sair desse lugar de achar que toda autoridade é uma autoridade abusiva, que usa o poder dela, sabe, para atrapalhar as outras pessoas, e pode começar a perceber que existem pessoas que usam o poder da autoridade delas para elevar outras pessoas, para transformar outras pessoas, para ensinar, para guiar, para proteger, para acompanhar, para apoiar. Existe, né, uma série de formas, né, de pessoas usarem, né, a autoridade que elas possuem. Algumas sabem usar com mais sabedoria, outras com menos, cada uma no seu momento de aprendizado. O que nos cabe aqui, é claro, né, nos perguntarmos se nós estamos sendo a pessoa que estamos projetando o medo, né, de um passado, de algo que já aconteceu com figuras de autoridade em pessoas que estão ocupando posições de autoridade agora, e com isso estamos tendo um preconceito que nos impede de realmente de perceber o lado positivo que essa pessoa tem e o desenvolvimento dela e o que ela oferece de positivo nessa posição de autoridade que ela vive, que ela está, né, executando, nessa função que ela está fazendo aonde nós estamos. Então eu espero realmente que você se permita, né, a refletir sobre isso, porque você pode estar perdendo grandes oportunidades de crescimento profissional, de relacionamento, né, de se desenvolver na sua vida, muitas vezes por não estar se abrindo, né, a novas figuras de autoridade, né, que é uma função, veja, é uma função, e estar aprendendo e se desenvolvendo com essas pessoas exatamente por estar achando que todas são abusivas e estão tentando se aproveitar e tirar algum tipo de vantagem. E também é um outro ponto, sabe? É importante a gente entender que se a outra pessoa está tirando algum tipo de
vantagem na relação que ela tem com a gente, que isso também não é algo negativo. A questão é, ela tira vantagem na relação que ela tem com a gente, mas também estamos recebendo uma vantagem nessa relação com ela. Se estiver acontecendo uma vantagem para ambos os lados, está tudo bem. É até saudável que seja assim, porque aí as coisas elas vão, né, se somando. Ao invés de um lado só receber e o outro só dar, os dois lados recebem, os dois lados oferecem, e aí existe um crescimento, uma multiplicação nessa relação. Se fez sentido para você a mensagem que foi trazida aqui hoje, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, que você deixe o seu comentário, o seu like e, claro, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas recebam, né, essa informação, esse conhecimento que pode tanto ajudar elas no dia a dia delas e, claro, no crescimento pessoal e profissional de todos vocês. Muito obrigado pela sua presença, me despeço, né, por aqui e a gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.